Estamos de volta aqui para concluir nosso estudo de sistema de equações lineares de 3 variáveis, análise gráfica, fazendo uma tabela resumo de tudo que nós vimos nos 3 vídeos anteriores sobre os 8 possíveis casos que um sistema de equação linear com 3 variáveis pode ter. Então nós temos 8 casos. Então vamos fazer aqui o primeiro caso, segundo caso, terceiro caso, quarto caso, quinto caso, sexto caso, sétimo caso e oitavo caso. E vamos aqui colocarmos os coeficientes da equação e aqui o resultado da equação. Então, por exemplo, se eu tenho x mais y mais z igual a 10, o que nós temos? Nós temos esses componentes aqui, que são os coeficientes da equação, e este é o resultado da equação. Então, o que nós temos em cada um dos casos? O primeiro caso é aquele onde nas 3 equações os coeficientes são proporcionais, assim como nas 3 equações os resultados, nem precisa botar resultado, não, já botei ali em cima resultados. Nas 3 equações os resultados são proporcionais. Quando nós temos as 3 equações proporcionais no coeficiente e as 3 equações proporcionais no resultado, esse sistema será SPI. O segundo caso, nós temos as 3 equações no coeficiente proporcionais, só que apenas 2 equações no resultado são proporcionais. Quando isso acontece, o sistema é impossível. O terceiro caso, eu tenho 2 equações dos coeficientes que são proporcionais, enquanto as 3 equações no resultado são proporcionais. Então, nesse caso, eu tenho um sistema possível e indeterminado. O quarto caso, eu tenho as 3 equações proporcionais nos coeficientes e 0 dos resultados das equações são proporcionais. Nesse caso, nós temos um sistema impossível. O quinto caso, eu tenho 2 equações proporcionais e 0 dos resultados das equações são proporcionais. Nesse caso, o sistema também será SI. O sexto, eu não tenho equação proporcional nos coeficientes, ou seja, nenhuma das equações dos coeficientes são proporcionais. Contudo, eu tenho como obter a terceira equação fazendo x, que seria uma constante qualquer, vezes a segunda equação mais a primeira equação. Ou seja, apesar de eles não terem proporcionalidade nenhuma nos coeficientes e também nos resultados, né? Vou botar aqui apertadinho, 0 tanto para coeficiente quanto para resultado, eu consigo obter a terceira multiplicando uma constante pela segunda e somando com a primeira. Quando isso acontece, o sistema é possível e indeterminado. No sétimo caso, eu tenho a mesma situação do sexto, ou seja, eu tenho nenhuma equação proporcional no coeficiente, eu também não tenho
desculpa estar botando desse lado aqui, mas eu não tenho nenhuma equação proporcional do resultado, só que eu consigo obter a terceira equação fazendo uma constante pela primeira e somando com a segunda. Nesse caso eu tenho um sistema também que será possível e indeterminado. Por último e finalmente, se eu não tiver proporcionalidade nenhuma nos coeficientes e também proporcionalidade nenhuma no resultado, então esse sistema será possível e determinado. Então, em resumo, primeiro caso, se eu tenho as três equações nos coeficientes proporcionais e ao mesmo tempo no resultado proporcionais, o sistema é possível e indeterminado. Se eu tenho as três equações proporcionais nos coeficientes e nos resultados tenho apenas duas equações proporcionais, o sistema é impossível. O terceiro caso, eu tenho duas equações proporcionais no coeficiente e tenho três as equações proporcionais no resultado. O sistema então é possível e indeterminado. O quarto caso, eu tenho as três equações proporcionais e nenhuma das equações proporcionais no resultado. Apenas as três são proporcionais nos coeficientes. No resultado elas não são. Então o sistema é impossível. Eu tenho duas equações proporcionais nos coeficientes, mas na equação dos resultados, ou nos resultados, nenhuma delas é proporcional. Então o sistema também vai ser impossível. No sexto caso, no sétimo e no oitavo, as condições são as mesmas, ou seja, nenhuma das equações é proporcional, tanto no coeficiente quanto no resultado. Só que no sexto caso, eu obtenho a terceira equação, multiplicando a segunda por uma constante e somando com a primeira. Quando isto ocorre, o sistema é possível e indeterminado. No sétimo caso, eu não tenho novamente nenhuma proporcionalidade nos coeficientes nem nos resultados, mas eu obtenho a terceira equação multiplicando uma constante pela primeira e somando com a segunda. Então esse sistema também será possível e indeterminado. E o oitavo caso é quando eu não tenho proporcionalidade nenhuma nos coeficientes, assim como também não tenho proporcionalidade no resultado. Quando não tenho nenhuma das duas proporcionalidades e não tem como obter uma terceira equação multiplicando a constante pela primeira ou pela segunda e somando com a outra, esse sistema é o possível determinado, que é o único que a gente tem um x, um y e o z único, que nos dá a resposta para o sistema. Eu espero que tenha ficado claro.